Cláudio Wurlitzer, um dos mais antigos jornalistas profissionais de Gravataí, conversa conosco hoje para contar quem é esse jornalista, há quanto tempo vive em Gravataí e o que faz atualmente. Pode começar, Cláudio. A palavra é tua. 65 anos, sempre em Gravataí, natural de Gravataí. Natural de Gravataí. Esse sobrenome que origem tem, Wurlitzer? É alemão. Alemão. Tem alguma coisa também de austríaco, mas a raiz principal alemã. Sempre jornalista, Cláudio? Sempre depois de formado, depois de um tempo. Eu comecei meu trabalho na vida funcional na Secretaria de Educação da Prefeitura de Gravataí, lá em 74, sendo o assessor do gabinete do secretário Nicolau Chiavari Neto. Eu fui coordenador da divisão de assuntos socioculturais, à época porque já se começava a fazer eventos na prefeitura. Eu me considerava um festeiro, porque a parte de festas, de eventos, desfiles, enfim, eu estava sempre envolvido, ou coordenando ou apoiando, ajudando. Depois, nesse meio tempo do setor cultural da Secretaria de Educação, eu estava fazendo jornalismo na PUC, e quando me formei em 79, logo em seguida foi criada a Assessoria de Comunicação Social no gabinete do prefeito Eli Correia. E aí eu fui convidado para ficar, então, como jornalista na Assessoria de Comunicação. Mas tu te aposentou pela prefeitura? Acabei me aposentando agora em 2013 como jornalista concursado na Prefeitura de Gravataí. Eu fui concursado lá em 94 e assumi em 95. Passei por outros setores também, né, durante esse período. Fui secretário de comunicação do governo Bourdion, fui secretário de serviços urbanos durante 4 meses e meio, quando veio a cassação da prefeita Rita, injusta cassação. Eu era secretário de serviços urbanos. Passei também ao longo desse tempo de 30 anos. 39 anos de serviço na prefeitura, com algumas interrupções, indo para iniciativa privada, como Correio de Gravataí. Pois é, o Correio de Gravataí tu tiveste alguns bons anos lá, né? Foram várias passagens. Na 1984, quando foi criado pelo Roberto Gomes de Gomes o Correio de Gravataí, ali eu já tive participação, inclusive fazendo a matéria principal, matéria de capa, uma entrevista com o governador Jair Soares, que veio inaugurar um departamento da Álvaros em Gravataí. Hoje Dana. Dana, isso. E tive em outros momentos depois, em 86 também, tive passagem pelo jornal. Em 90 foi criado em Gravataí o Jornal Daqui. Eu era um dos editores. Durante 8 anos, o jornal quinzenal, o Jornal Daqui, eu tive participação direta nesse projeto. E em 98, quando o Correio de Gravataí se tornou diário, também, aí eu passei a função de revisor. Aí, junto com isso, era colunista, depois fui também repórter. Cheguei em 2001, por 1 ano e meio, editor do jornal. Várias funções também no Correio. Tem incursão em rádio também? Na antiga, antes da Rádio Metrópole, existia a Rádio Vale do Gravataí, RVG. Também participei no início da rádio, em 86, quando foi criada e inaugurada a rádio. Eu fui um dos, posso dizer, o primeiro repórter de rua a trabalhar na emissora. Nos estúdios funcionava o Pedro Belmonte, grande radialista, já aposentado, e a nossa primeira grande cobertura foi a eleição em 86, tempo do voto contado no papel. Eu fiquei num grupo, numa cobertura em Cachoeirinha, e um outro grupo ficou no ginásio Aldeão fazendo a cobertura. Se entrava de hora em hora, às vezes para não dizer nada, porque as urnas não davam... A contagem não evoluía. Ou aquilo ali, bastava um número, um voto não dava bem certo, não fechava o boletim, não se tinha notícia para passar. E o pior do que isso é que se tinha uma participação também informando a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Era um grande lance entrar no ar na Guaíba, mas poucas vezes se conseguia entrar por esse motivo. Não tinha boletim novo
para entrar. Ou quando até acontecia isso, Guaíba chamava, alô, Gravataí e tal. Qual é a boa informação? Não tinha. Aquela coisa, estamos encerrando mais um boletim e tal. Não podia nem dar número, porque poderia ter alteração. Então era uma situação bem complicada. E tu tem um envolvimento comunitário muito voltado ao meio ambiente. Tu é um ambientalista ativo, defensor da causa. Quando é que começou isso? Pois eu comecei até mesmo em função de estar estudando jornalismo, porque olha a coincidência ou não, em 79, em julho de 79, eu me formei jornalista na PUC, na FAMECOS. E um grupo, foram duas pessoas que me atacaram na rua, Paulo Miller e o Dr. Alceu Flores, me atacaram na rua, porque já sabiam que eu estava estudando jornalismo, e queriam pessoas que ajudassem a elaborar uma proposta de estatuto para formar a Associação de Preservação da Natureza Vale do Gravataí. A APNVG. A APNVG. Então, assim, antes de ser criada a APNVG, eu já estava participando nesse movimento que era aquela luta em defesa da destruição dos banhados, aquela coisa toda. A pauta número 1 da APNVG foi a luta contra a destruição dos banhados, que, de certo modo, continua, né? Então, ali... E a PNVG foi fundada em 14 de junho de 79. Mas tu fizeste em cima do jornalismo, além do jornalismo, uma especialização em meio ambiente. Bom, isso já foi bem mais recente. Então eu participei desde o início, sou sócio fundador da PNVG, fui presidente, outras funções também, diversas diretorias. Tive afastado também em vários momentos, em função até da vida profissional, porque esse trabalho todo no meio ambiente é de voluntariado, de muita dedicação. Os horários são tão ou mais complicados que o jornalismo, então também tive afastado um tempo. Em 2006, eu estava na prefeitura, numa atividade na Secretaria de Comunicação, que me permitia exercer essa atividade e também outra função. Eu fui deslocado para criar um núcleo de educação ambiental na Fundação Municipal de Meio Ambiente, que uns chamam de FAMA. Isso. Então lá eu fiquei em 2006 e até 2008 nesse núcleo de educação ambiental. Foi quando, então, em 2006, eu iniciei uma pós-graduação em educação ambiental. Já com o conhecimento da APN, da história toda, da luta, enfim, já tinha uma certa bagagem, mas a questão mais pedagógica, como educador ambiental, passei a ter, então, entre 2006 e 2008, além de um trabalho de conclusão que eu fiz sobre os resíduos sólidos, né? Questão do lixo que não pode ir para baixo do tapete, fiz um trabalho. Então, sou especialista em educação ambiental lá de 2009 para cá. Um dos jornalistas mais antigos, envolvido com os meios de comunicação da cidade, pelo menos com os principais meios de comunicação da cidade, muitos anos de prefeitura, militante político, isso te fazem um homem bastante conhecido na cidade. Muitas histórias para contar, Cláudio? Muitas histórias para contar, outras nem tanto. Né, que a vida outras que tem que ficar guardada no bolso, né? Tanto, no bolso do colete, tem na manga. Tem também livros, algumas publicações, alguns livros, coisa que a gente consegue botar, né, pro público aí conhecer. Como eu acho muito engraçado que graça tem espiar a vida alheia. Todo mundo, de um jeito ou do outro, cuida da vida dos outros. Eu sempre condenei esse tipo de coisa. E hoje tu cuida também. Mas a veia, né, de escrever me fez um dia criar porque eu estava na rua e eu vi pessoas conversando, enfim, umas coisas estranhas, um falando da vida do outro, e eu criei o personagem, o Anacleto, que ele passou o dia todo no paradão, na Coronel Sarmento, cuidando as falas, interagindo com os outros. Ele passou o dia da manhã à noite. Isso, tu colocou. Não foi trabalhar porque ficou cuidando da vida dos outros. E o livro está aqui contando
façanhas. Quantos livros publicados, tu tem ideia? 1, 2, 3. Tem 2 de educação ambiental. 3, 5. 5. E tem mais um outro que não são 6 livros próprios, mais outros que eu tenho participação e ajuda. 6 próprios. O que versa sobre esses livros, além desse do Anacleto e os de educação ambiental? São crônicas do cotidiano? Exatamente, crônicas do cotidiano. E tem um também, eu peguei a parceria junto com os meus irmãos, o Julinho mais novo e o Paulo mais velho, que aproveitando também as memórias, as vidas deles, são esses aqui, esse time aqui. Nós fizemos quando a incoerência entra em campo. Aqui a gente faz também, através de crônicas, críticas em relação ao comportamento do torcedor, do árbitro, do técnico, do jogador de futebol, enfim, de quem se envolve no mundo do futebol. E coisas que a gente considera assim normais, que a nossa grande imprensa, nossos críticos não condenam, não criticam, a gente consegue escrever aqui, visualizar como o exemplo clássico aquele, o jogador cai em campo, não está sentindo nada, faz uma cara de quem está morrendo, o carrinho recolhe, ele chegou na beira do gramado e já levanta, sai correndo, tudo não vou. Todo mundo considera normal, até diz, isso é coisa do futebol. Não, não é coisa do futebol, né? Isso é coisa da ética da pessoa. Então a gente faz algumas críticas em relação a esse tipo de comportamento e muitos outros, que torna uma leitura também bem agradável. E se vê todo tipo de situação no futebol, coisas que eu condeno lá, por exemplo, 98, Brasil contra a França. O Brasil foi goleado em 98. Teve um jogador que todo mundo chama até hoje de fenômeno, de ídolo, isso e aquilo, mas ele traiu a confiança do brasileiro, junto com o técnico Zagallo. Está aqui no livro, não estou falando por falar. E até hoje ninguém explicou. Ele teve problema na noite, na madrugada, depois foi caminhar em campo. Por que não foi substituído antes? Ou por que nem... Foi o Ronaldo? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Mas aí depois a gente sabe, né, que isso aí é patrocínio, ele era obrigado a entrar em campo, nem que fosse com uma muleta. São coisas assim que a incoerência entra em campo e com esse um olhar mais crítico, mais apurado, a gente vê certas coisas. Até mesmo um jogador que reclama hoje, por exemplo, com esse calor, tem a parada técnica. Chegaram no início a dizer uma parada humanitária. Tem um jogador que reclama temperatura de 40 graus, aquele que bota até a chuteira dentro do balde com gelo, que está insuportável. Olha, meu, insuportável está o torcedor que não ganha salário mínimo e está com o bumbum na arquibancada, na pedra quente, torcendo, pagando para o cara que ganha 40, 50, 100 mil reais, reclamando de temperatura. São coisas que, a nosso ver, a incoerência entra em campo. 39 anos na prefeitura. Quantos de jornalismo, mais ou menos, teu? Dentro da prefeitura? Não. Ao todo, a tua vida profissional. Deve ter dado uns... De certo modo, todos esses 40 anos. Todos esses 40 anos. Porque se não sempre em reportagem, redação, mas trabalhando em questões de comunicação. O que aconteceu de mais importante nesse período da tua vida profissional, tanto na vida pública quanto na iniciativa privada, Cláudio? Foi a evolução econômica da cidade? Foi algum fato político? O que tu destacaria como aquilo que marcou a tua vida, a tua trajetória? Isso é uma questão difícil, porque são diversas passagens, diversos momentos que têm suas marcas, como profissional, como questão pessoal, familiar, enfim. Tem muitas passagens positivas como negativas. Uma das mais negativas, mais recente, digamos assim, 2011, quando houve aquele processo de cassação da prefeita Rita, que se entendia como ilegítimo, e interrompeu um trabalho, uma carreira pessoal, profissional, que se podia desenvolver. Isso é um exemplo, né? Esse é o negativo. E um positivo? Positivo, eu ver, já que agora também tem uma boa conversa sobre a GM aí, né? Eu participei
junto ali naquele processo, acompanhei muito de perto a opção da GM por Gravataí. Estava ainda era ali o governo Edir Oliveira, que fez um dossiê para fazer Gravataí se candidatar, né, para trazer a GM para cá. E depois, no início de 97, estando na prefeitura, acompanhei de perto a decisão aquela de que optaram de fato por Gravataí, já no governo Bourguignon, e a festa que Gravataí fez para receber. Então, também passagem assim. Com os olhos críticos que tu tem, assim, o que mudou em Gravataí nesse teu período de atividade profissional? Foi bom, foi positivo essa mudança, essa evolução? Ou poderia ter sido diferente para melhorar em algum outro aspecto, Cláudio? Também não é uma coisa muito simples de dizer, mas o que mais, digamos assim, preocupa... É de jornalista para jornalista, tem que botar na prensa, né? Coisa que mais preocupa, assim, é a questão da insegurança que se vive. Quem viveu 65 anos aqui dentro da cidade, já passou por diversos, né, momentos de todo tipo, funções, serviço, atividade de lazer, na cultura, enfim, vivia de uma forma. Hoje é muito diferente. Hoje não se dá um passo fora de casa sem planejar, sem ter preocupações, sem ter cuidados, horário de volta, enfim, coisa que no passado não existia. Dá para dizer que isso é uma tendência natural? É, né? Mas eu digo isso lamentando que Gravataí cresceu em muitos aspectos, mas neste não teve forma de conter, né? Falta política pública que evite, né, o acesso aí da criança, do adolescente no mundo do crime, e daí por diante é uma preocupação que só tende a crescer, né, nisso que se viu aí. Foste filiado ao MDB, depois ao PT e mais recentemente ao PDT, faz parte inclusive do diretório do PDT. Chegaste a te candidatar a cargo eletivo, que foi para a Câmara de Vereadores. Não teve voto suficiente, foi isso? Isso. Meu primeiro desafio, se for considerar a proporção do número de eleitores com o número de votos que fiz, o primeiro eu fiz um milagre. Em 76, MDB versus Arena. Eu concorri pelo MDB, fiz 204 votos. Eu fiquei na frente de 22 candidatos da Arena e de 13 do MDB. Tive uma votação para a época bem expressiva. E não só aquela, como as candidaturas posteriores, sem dinheiro, sem recursos, Mas não chegasse a sem prometer. Não, longe de ser suplente. Depois que eu fiquei no MDB e fiquei na sequência na mudança dos partidos, continuei daí no PMDB até 2004. Voltei a concorrer no PMDB, mas também com pouquíssima estrutura, uma votação, nem recordo, não chegou a 300 votos. Em 2004 a 2007 eu fiquei sem filiação partidária. Em setembro de 2007 fui convidado a assinar no PT e ali fiquei até 2016. E concorri a vereador no PT em 2008 e 2012. Também em 2008, inclusive, fiz 370 votos. Em 2012 foi menos de 300. Se tivesse assumido uma cadeira na Câmara, qual seria o teu principal projeto, Cláudio? Educação ambiental. Porque educação ambiental é uma coisa bem ampla de se ver, não é só ensinar a criancinha a botar papelzinho de bala na lixeirinha, não. A questão ambiental envolve muita coisa, começando, envolveria muitas obras de infraestrutura, de questão de saneamento. Porque investir em saneamento é poupar na saúde, é poupar em outras
questões. Fala-se em educação ambiental, mas sempre se fala nisso de uma forma muito ampla. Mas eu acho que, opinião minha, não sei se tu concorda, eu acho que falta muito da educação ambiental em casa e a continuidade dela na escola. É mais ou menos esse o caminho? Silvestre, nós somos de uma geração, estudamos sala de aula, em época que ninguém falava em desmatamento, não era problema agressão a animais, não havia problema de falta d'água, não havia fala sobre esgoto indo jogado direto em curso d'água, em rio, arroio, não havia nada disso. Nós passamos os bons tempos lá, nossos professores, de um modo geral, não aprenderam absolutamente nada sobre ecologia, porque passamos uma época que isso não era problema, não havia preocupação com questões ambientais. E aí eu digo isso até inclusive nas palestras. Eu passei por aquele tempo de primário, ginásio, formei no magistério, professor, Colégio Dom Feliciano, fui jornalista na PUC em 79, então eu tinha de 26 para 27 anos, quando comecei a ter contato com a questão ambiental. Quando aí foi fundada a PNVG, que eu ajudei a fundar, comecei a me envolver nas questões da necessidade de defender o Rio Gravataí e por aí vai. Então, dá para imaginar, quase uma geração inteira que não teve preocupação. Então, como é que se ia ter grandes preocupações de ensinar em casa? A criança não tinha essa preocupação. A gente sabia pelo comportamento. O pai não deixava cortar a árvore, não se cortava, ele não fazia esse tipo de coisa. A água não ficava a torneira jorrando. Então, não se deixava água, não se desperdiçava, mas não era nem com essa questão de poupar a água. A educação como costume da pessoa mesmo, ter um comportamento, né, racional. E hoje, quando se fala na questão ambiental, tem que se forçar a barra para que o jovem, criança, adolescente, passe a entender essa necessidade de preservar os recursos naturais, do lixo no lugar certo, o lixo que não é lixo, que pode, né, ser reaproveitado, coleta seletiva, lixo orgânico que pode ir para compostagem. Hoje se faz um adubo, se prepara uma terra com custo zero. Tudo isso tem que se educar ou reeducar as pessoas para isso, com a preocupação de que às vezes se fala isso para a criança, para o adolescente, mas essa criança ou adolescente chega em casa e ouve tudo o contrário, ouve que é bobagem, que não precisa, que não... ou vê exemplos do lixo jogado no terreno baldio, do lixo sendo queimado, sendo mais um crime sendo cometido. Então tem toda uma geração aí que precisa ser educada, reeducada. É mais educado ou cultural? Pode-se dizer que é do comportamento humano, né? A questão cultural, de não se ter certos hábitos da preservação. E aí entra a questão da educação, né, do comportamento da pessoa, que tem que ser um grande trabalho que envolva a sociedade, envolva todas as escolas, o poder público, investimento em cima disso, a compreensão da importância, porque hoje se vê que, não tenho números, mas o quanto o município investe ou gasta com a limpeza da cidade. Não tem aí um percentual de 30%, 40% que poderia ser evitado se o lixo tivesse o destino correto? Com certeza. Aí entra a questão da educação, de preparar as pessoas para esse novo momento aí, que um dia talvez se chegue lá. Questão do Rio Gravataí, que é uma coisa de extrema preocupação quando falta água. Quando o rio está lá embaixo, que nem o barco da PN consegue andar, não podia andar há poucos dias. Fora isso, parece que é um recurso inesgotável, que nunca vai faltar, que pouca gente se preocupa. E aí se vê na questão dos esgotos. Se eu não estou enganado, 30% do esgoto da cidade recebe devido tratamento. O resto se perde por aí, muito disso vai
para o rio, para depois a Corsan ter todo o custo, trabalho, preocupação de tratar e dar água com qualidade para a casa da gente. Quer dizer, são às vezes contradições que termina se deixando por isso mesmo, mas isso lá na ponta tem um alto custo. Deixando um pouquinho o assunto mais técnico e partindo para amenidades. É Colorado, Cláudio. Colorado, com muita satisfação. Destaca para nós um personagem da cidade aí que tu tenha conhecido ou convivido nesses teus 40 anos de profissão ainda. Na questão ambiental, posso destacar com tranquilidade o nome do professor Paulo Miller, que iniciou o movimento ambiental, foi um dos primeiros a mostrar para a cidade, para a região, para o estado, o crime cometido contra o nosso rio Gravataí. Algum outro personagem? Na questão pública e da educação, também não tenho dúvida de destacar o professor Nicolau Chiavaro Neto. Foi secretário de Educação do município de Gravataí, professor de diversas escolas, professor universitário, criou em Gravataí o movimento do escotismo, enfim, teve muitos trabalhos também na APAI, na ABENGRA e na Secretaria da Educação. O que ele fez na época, lá nos anos 70, ninguém esquece. Se tivesse que começar, tu faria tudo de novo? Jornalismo, envolvimento comunitário, na política, no meio ambiente? Na questão comunitária, seria, digamos assim, uma coisa mais prazerosa, faria tudo de novo e procuraria, quem sabe, com deixando alguns erros de lado, aperfeiçoar algumas coisas a mais para poder repassar, porque eu quando faço as palestras em escolas ou no barco subindo o rio, eu tento mostrar para a geração que vem aí, que essa geração que vem aí que é responsável pela qualidade de vida que as próximas gerações terão. Porque a nossa geração que está passando fez alguma coisa, agora a maior parte não fez nada, só poluiu, só prejudicou os nossos recursos naturais. Na política é uma preocupação grande, porque a incompreensão é muito grande, Silvestre. Eu digo assim, eu passei por mais de um partido, mas eu tenho a consciência muito tranquila, porque hoje eu começo a discutir certas coisas no Facebook e vem xingão, vem reclamação, vem críticas, muitas vezes infundadas, sem propósito, sem histórico nenhum, que isso chateia, isso estressa. Quando é uma discussão de bom nível, isso é interessante, participar, aprender e até mais a gente gastar tempo ali clicando, mas muitas vezes há incompreensão. E como eu disse, eu passei por diversos partidos, MDB, PMDB, PT, estou no PDT agora há 3 anos, não concorri, não pretendo concorrer, a não ser a prefeito, não quero ser vereador. E assim, o meu comportamento enquanto cidadão, enquanto servidor público, enquanto político, enquanto ambientalista, eu não mudei de comportamento. Porque quando eu comecei a minha vida comunitária, já com fundo político, em 79, eu digo, nem o PT existia. Então, às vezes eu sou criticado em algumas questões, hoje aqui que eu critico o atual presidente, já vai para Cuba. Quer dizer, parece que eu sou aquele, está escrito aqui que eu sou do contra, que eu sou isso, aquilo, mas não. Eu defendi e defendo a justiça social. Lá de 79, participava dos grupos de jovens da Igreja Católica, comunidade de base, toda aquela formação de valorização, do respeito. Na questão ambiental, sou radical nesse aspecto de defender as questões ambientais, trabalhar pela educação. No serviço público, era radical também procurar fazer as coisas corretas,
não gosto de ver um servidor relaxado ou matando serviço, coisa parecida, e a gente vê nesse mundão essas coisas. Então, esses pontos que eu sempre defendi, eu aprendi lá em 79, não foi agora trocando de partido. Atualmente eu estou no PDT. Se o PDT vier com uma regra absurda aí, que agora é obrigado a matar o rio, opa, onde é que está a ficha para assinar? Estou caindo fora. Eu não vou mudar a minha formação ética, pessoal, profissional, em função de algum desmando político. Nunca fiz. Então as questões que eu defendo hoje, critico o atual presidente, é com fundamento. Não escrevo, não digo coisa com piada, que virou piada, mas não contribuo, porque torcer pelo pior, torcer para dar errado, não. Eu não sou maluco, eu posso estar ficando caduco com 65 anos, mas eu não sou maluco, eu quero dias melhores para mim, para as minhas filhas, para a comunidade. Então, eu não posso torcer contra o prefeito, contra o governador, contra o presidente da República. Aos 65 anos, já de pijama, chinelinho de pantufa, aposentado, o Cláudio Wurlitz é uma pessoa realizada? De certo modo, não. O que te faltou, Cláudio? Eu gostaria ainda, né, de ter tido mais espaço na política, no serviço público, para levar adiante essas questões, às vezes, que a gente só faz como voluntário, como, né, defensor, questão do próprio meio ambiente, que hoje se faz tudo no voluntariado, né, na base do pedido, pelo amor de Deus, faça isso, pelo amor de Deus, não, né, me dá um espaço para eu fazer uma palestra. Gostaria de que tivesse um programa da política pública, por exemplo, que permitisse fazer um trabalho de fôlego, de bastante prazo, para de fato reverter esse quadro que está aí, que muita gente não dá a mínima para a questão ambiental, né? Não dá a mínima mesmo. Alguns podem fazer para se promover, para buscar voto, buscar prestígio, alguns podem buscar dinheiro, mas de um modo geral há muito que fazer pela questão ambiental, e não é só aquela coisinha assim, lutar para alguém não cortar uma folhinha de couve ali, né, como às vezes se brincava lá no passado. Nós somos do movimento na luta que começamos lá com o Lutzenberger, lá em 79. José Lutzenberger. Então, certas coisas que ele dizia lá, nós estamos cobrando até hoje. Está difícil de algumas pessoas interpretarem e aceitarem, porque acham que ele era radical, ele era do contra, era isso, é comunista, essas coisas todas hoje, que há ainda muito preconceito nessa questão. Isso aí, de certo modo, eu tenho um pouco de frustração em ver que não avançou como deveria. Seu tempo acabou, candidato. Muito obrigado por receber a gente aqui, Cláudio. Então tá, vamos à luta, que a luta continua.